Olá a todas e todos, eu me chamo Juliana Sanches, eu sou advogada e mestrando em Sociologia e Direito pela UF. Eu coordeno, junto com meu colega Fernando Henrique Cardoso, o GT de Privação de Liberdade do projeto de extensão UF nas Ruas. É um projeto vinculado ao Departamento de Segurança Pública, o INEAC UF, que atua em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, a quem eu agradeço o convite de compartilhar brevemente algumas experiências do nosso GT e das nossas observações em relação ao Covid-19 e o sistema carcerário. O nosso projeto de extensão, ele tem como principal objetivo promover uma assessoria popular no âmbito da administração de conflitos urbanos na cidade de Niterói. Para isso, nós nos dividimos em 4 grupos de trabalhos que atuam com os trabalhadores ambulantes, com os povos de religiões de matrizes africanas, com a população LGBT e com as pessoas privadas de liberdade. No último semestre, junto com os alunos e alunas extensionistas, o meu GT especificamente fez atividades regulares aos sábados na fila da unidade prisional Edgar Costa, localizada no centro de Niterói. O nosso objetivo inicial, através do diálogo com esses familiares que visitam, era fazer um mapeamento das demandas para, a partir disso, propor um plano de ação. No momento, em razão da pandemia, as atividades presenciais estão suspensas, mas nós continuamos o monitoramento de todos os desdobramentos do Covid em relação ao sistema prisional, inclusive com um diálogo frequente com os familiares de presos, com os movimentos sociais e as instituições que atuam no sistema prisional. Por que é muito importante falar sobre esse tema? Em relação aos familiares, que são o nosso principal foco de atuação, as visitas, no momento, estão suspensas em razão do decreto do governador. Desde o dia 14 de março, as visitas estão proibidas nas unidades prisionais, então isso tem um impacto muito grande para a família em 2 pontos principais. O primeiro é na ausência de informações oficiais sobre a condição dos presos, então sem a visita, a família fica sem saber como o preso está dentro do sistema. E um outro ponto é que a visita fica impossibilitada também, muitas vezes, de levar os materiais básicos de custódia. No que consiste quando a gente fala de custódia? A família do preso, ela leva desde o que o preso se alimenta dentro da unidade prisional, porque nós sabemos que a comida fornecida pelo Estado, ela é absolutamente precária, vamos dizer assim, né? A maioria dos presos que tem visita optam por comer, por se alimentar do que a família leva. A família leva os itens de higiene, a família leva o remédio. Por isso que eu sempre acho importante a gente dar voz para os familiares, porque eles trazem o que eu chamo de realidade do sistema prisional. E o que eles nos falam é que não é o Estado que mantém o preso ali dentro, né? É o familiar que dá todo esse suporte. Então, a partir do momento que as visitas estão suspensas e que algumas unidades não estão recebendo as custódias, isso gera uma preocupação muito grande para a família, né? Então, em relação à família, eu acho que os pontos mais graves são a ausência de informações oficiais sobre a condição dos presos e a impossibilidade de levar a custódia para o preso, né? Isso gera uma preocupação de como aquele familiar vai passar por esse período de quarentena no sistema prisional. Agora, de maneira ampla em relação ao sistema prisional, por que eu acho muito importante a gente falar sobre isso? Nossas unidades prisionais sofrem do grave problema da superlotação, ou seja, todas as celas, as galerias, elas têm uma capacidade acima do permitido. Isso acaba potencializando, né, a proliferação de doenças, porque é um ambiente absolutamente insalubre. Então, no momento que nós temos uma pandemia, onde a transmissão dela pode ser prevenida, né, esse contágio pode ser prevenido com ações básicas de higiene, como, por exemplo, lavar as mãos com água e sabão, utilizar álcool em gel, utilizar uma máscara, manter uma distância, numa unidade prisional, isso fica absolutamente inviável, né? Os presos, eles não têm acesso a água e sabão por um período integral. Os presos, eles não têm o fornecimento dessas máscaras. Essas máscaras mal estão sendo disponibilizadas para todos os agentes e os demais funcionários que lá trabalham. Os presos jamais terão, né, acesso a um álcool 70 ou a um álcool em gel, porque, enfim, essa distribuição ela não está acontecendo ainda, muito menos a utilização de máscaras e ainda menos o distanciamento, né? Você imagina em celas onde os presos, por muitas vezes, dividem a comarca, né, a cama, ou dormem no chão em ambientes extremamente úmidos e sem ventilação, sujos, inclusive, né? A gente sabe que em muitas unidades prisionais as celas têm barata, eventualmente tem rato. Então, assim, são ambientes, de fato, desumanos e onde, a partir do momento que o Covid chegar nessas unidades, pode ser impossível da gente evitar uma transmissão muito rápida e que pode gerar, assim, uma catástrofe humanitária, como nós dizemos, né? Então, é muito importante que, nesse momento,
os órgãos, os tribunais, o governo seja pressionado para, como uma saída que cumpra a recomendação número 62 do CNJ. É uma recomendação que está recomendando que os tribunais promovam o desencarceramento nas situações que sejam cabíveis, ou seja, presos provisórios, mães e gestantes que estão no sistema prisional, crimes sem violência ou grave ameaça. Eles também orientam que seja concedida a prisão domiciliar para presos que já estavam no regime aberto ou no regime semiaberto. Inclusive, há previsão de antecipação do deferimento, né, da progressão para o regime semiaberto com automática conversão à prisão domiciliar. Então, é muito importante que os tribunais analisem essas recomendações com muita seriedade, porque o problema é muito grave e só medidas que visem o desencarceramento podem evitar essa catástrofe no sistema prisional. Então, fica aqui esse apelo para que a universidade também tenha o seu papel importante nesse cenário, né? E que fiquem em casa, sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde. É um cenário muito grave que estamos vivendo e eu acho que a universidade vai ter um papel muito importante nisso também, né? E assim, sigam as páginas do UF nas ruas, nós temos página no Instagram, no Twitter, é importante que vocês sigam, porque nós estamos fazendo diversas atividades virtuais, incluindo lives, relacionadas aos todos os nossos GTs, nós estamos recebendo convidados. Na semana passada eu tive a oportunidade de falar com a Eliane Maria, que é da Rede Mães de Manguinhos, ela é da Frente pelo Desencarceramento, ela é familiar de preso, é uma pessoa que está na luta diária, né? E ela trouxe informações muito relevantes pra gente. Na próxima semana teremos outro convidado do nosso GT, que sempre pessoas que são diretamente afetadas pelo sistema prisional. Então, fica o convite para que vocês nos acompanhem e que façam reflexões críticas sobre o nosso sistema prisional. Lembrando que o nosso sistema penal, ele é extremamente elitista e racista. Nós temos que pensar que nós prendemos pessoas específicas. A maioria dos nossos presos são, sim, pessoas pretas, pobres e faveladas. Então, é muito importante que a gente faça essa crítica, que a gente sinta esse incômodo e que a gente pressione para que essas medidas desencarceradoras sejam cumpridas, né? E nós ficamos à disposição para tirar eventuais dúvidas, para conversar sobre o tema. Vocês podem nos procurar nas redes sociais do projeto, nas pessoais, enfim, seguimos à disposição. Essa luta é uma luta coletiva, é necessário uma responsabilidade social coletiva nesse momento, e então fiquem em casa.